Mas afinal, Camila, quais são os requisitos? Quais são os critérios? Eu quero saber se eu me encaixo ou não. Eu acho que é isso que está passando na sua cabeça. Então vamos lá. Eu sou Camila, advogada e CEO da Be Overseas, e vamos agora falar sobre quais são de fato os critérios objetivos e subjetivos que vão fazer com que o seu EB2NW seja aprovado. É importante que você entenda que existem duas partes da elegibilidade. A primeira é o EB2 e a segunda é o NW. Eu sei que isso parece óbvio, mas na verdade não é. Muitas pessoas tentam vender o EB2 falando: se você tem um diploma, mais 5 anos de atuação, você já é elegível. E calma, não é bem assim. Existem duas partes. A primeira delas é você precisar ser elegível para o EB2. Como assim? Existem duas formas de você qualificar para o EB2, através do grau acadêmico avançado ou das habilidades excepcionais. Camila, não precisa das duas coisas não? Não, você pode qualificar através de um ou outro. Então eu sempre achei que eu precisava de um curso e 5 anos de atuação para ser elegível para o EB2. Não necessariamente. Então, como você vai qualificar? Através do seu grau acadêmico avançado. O que é que a lei, o que é que os precedentes judiciais determinam que é um grau acadêmico avançado? Primeiro, você pode ter um doutorado, ou você pode ter um mestrado, ou você pode ter um bacharelado mais pelo menos 5 anos de atuação progressiva na área. Preste atenção aqui. Muita gente fica confuso de como comprovar esses 5 anos. É importante que esses 5 anos estejam vinculados à sua área de atuação. Então, por exemplo, você é enfermeiro, mas você passou a vida toda trabalhando numa loja de moto. Isso não tem muita relação, na verdade não tem praticamente nenhuma relação com o seu curso. Então, para fins de EB2, isso poderia ser um problema. Eu já vi muitos casos serem negados exatamente porque a relação não era muito forte ou não existia entre o curso e a atuação progressiva na área. Perceba que você não precisa demonstrar esses 5 anos de atuação se você já tem um doutorado, se você já tem um mestrado. Então, falamos aqui da primeira forma de qualificar para o EB2, grau acadêmico avançado. Vamos agora falar sobre a segunda forma, as habilidades excepcionais. O que é que eu preciso para ter habilidades excepcionais? Parece um termo tão abstrato, tão vago. Quem é que tem habilidades excepcionais? Será que seria só o Neymar? Será que seria uma cantora só fora da curva? E a verdade é que os critérios eles são muito bem traçados, né, na legislação. Quais são eles? Bem, existem 6 critérios. Você precisa preencher pelo menos 3. E aí, depois de você preencher esses 3 critérios, o oficial ainda pode fazer um julgamento de mérito se a totalidade dessas evidências, ela de fato mostram que você é um profissional de habilidades excepcionais. Quais são esses critérios? Primeiro deles, você precisa ter um diploma de algum curso superior relacionado à sua área de atuação. Então, esse diploma pode ser um curso tecnólogo, pode ser uma licenciatura, pode ser um bacharelado. Importante perceber que, apesar de que no Advanced Degree, no grau acadêmico avançado, precisa ser um bacharelado ou um equivalente, por exemplo, a licenciatura com 4 anos seria equivalente a um bacharelado. No Exceptional Abilities, nas habilidades excepcionais, não necessariamente você precisa ter um bacharelado. Então, sendo um curso superior que foi cursado em uma instituição acadêmica, isso já vai servir aqui. O segundo ponto seria pelo menos 10 anos de atuação na sua área, comprovado através de cartas de empregadores ou evidências similares, tá? Importante você perceber aqui também, esse é um dos 6 critérios. Então, talvez, mesmo sem ter os 10 anos, você preencha os outros 5 critérios. E você realmente, nesse pouco tempo de atuação, já se distinguiu de uma forma sobremaneira na sua carreira. Então, você pode sim ser elegível sem esses 10 anos de atuação. Muita gente não sabe disso. Além disso, uma licença para praticar a profissão. Como assim? Muitas licenças precisam, existir para que uma profissão seja exercida. É disso que a gente está falando aqui. Algumas profissões vão ter, outras não. Existe uma certa dificuldade em conseguir esse ponto, principalmente ali naquela área do conhecimento de TI, porque não existe tanta licença necessária para atuar. Mas em cursos como Direito, Medicina, Fisioterapia, você precisa de uma licença para exercer. O outro critério, o quarto critério, é uma associação profissional, membresia em uma associação profissional.
você precisa mostrar que essa associação, o sindicato, ela existe ali de forma a promover os interesses de uma certa classe, de uma profissão. Isso seria o conceito de uma associação profissional, tá? O quinto critério seria um salário acima da média. Aí muita gente me pergunta, o que é um salário acima da média? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? E qual que é a média? A verdade é que isso também não é algo tão bem delimitado na legislação, é algo que a gente vê no caso a caso. Normalmente, eu gosto de falar que a gente calcula, a gente pesquisa uma média salarial ali no país, o que é que uma pessoa naquela posição ganha e quanto que você ganha em comparação àquilo, tá? Lembre que você vai estar comparando com uma realidade parecida com a sua, então a gente não vai comparar um fisioterapeuta no Brasil com um fisioterapeuta nos Estados Unidos, isso é bem diferente, a gente vai estar comparando naquela realidade quanto que ele ganharia, tá? Além disso, o último critério seria contribuições significativas para a sua área e reconhecidas, né, por pessoas, entidades governamentais, pela mídia e o que for. Você precisa aqui ter atuado de forma a contribuir, né, para a sua profissão, para o avanço de alguma área. Eu gosto de pensar em exemplos aqui que pareçam com você dar entrevistas em jornais mostrando alguma descoberta, algum conhecimento, algo que não é tão comum no dia a dia da sua profissão. Você, por exemplo, ter patentes, você ter inovado, você ter uma pesquisa que contribuiu de certa forma para a ciência, para a saúde, você ter desenvolvido algum método, você ter fechado grandes negócios que geraram muitos empregos, enfim, tudo isso são contribuições significativas. Esse ponto ele vai variar muito a depender exatamente de qual que é a área que você atua. Então, esses são os critérios para você qualificar para a primeira parte, EB2. Aí você já pensou, acabou? Não acabou ainda. A gente tem uma segunda parte de elegibilidade. Essa é a parte até um pouco mais difícil de você encaixar e é aqui que a presença do advogado para determinar a estratégia faz toda a diferença. Porque se você parar para pensar, é muito fácil saber se tem um bacharelado ou se não tem, se tem um curso ou se não tem. Mais difícil ainda do que isso é você saber se a sua proposta ela tem interesse nacional ou não. Porque afinal das contas, isso é um ponto muito subjetivo. A gente tem critérios que foram estabelecidos hoje através do Matter of Benassar, que é um precedente jurídico, mas muitas vezes o que para um oficial pode ser entendido como importância nacional, para outro talvez não seja. Então é importante que você saiba desde o início que existe um certo grau de discricionariedade nessa segunda parte do processo. É um processo só, mas a gente precisa mostrar elegibilidade para todas essas áreas, tá? Então, fica atento aqui que no próximo vídeo nós vamos discutir um pouquinho mais sobre como qualificar para os critérios do NIW, National Interest Waiver. Como é que eu vou mostrar que a minha proposta tem importância nacional? O que é essa tão falada importância nacional? Fica atento para descobrir. Esse vídeo te ajudou? Não esquece de curtir, deixar suas dúvidas no comentário abaixo e, mais importante, se inscrever no nosso canal.